Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os hermanos, né? Os hermanos estão meio ruim das pernas lá e o que a gente tem a ver com isso, né? Thiago, mas esse canal não é um canal que fala sobre certificação da Anbima, da Ancord? É. E por que você vai falar sobre a Argentina? Porque tem tudo a ver com a sua vida, criatura. Então você precisa entender o que tá rolando lá com a Argentina, como que impacta a nossa vida aqui. Beleza? Ó, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, porque a gente sempre traz conteúdos aqui para ajudar você na sua carreira no mercado financeiro e sobre conteúdos que podem ajudar não só na carreira, mas na sua visão sobre o mercado financeiro. Beleza? Hoje eu quero conversar sobre esse tema porque alguns alunos me perguntaram lá no direct do Instagram. Aliás, se você não segue a gente lá no Instagram, eu não sei o que você anda fazendo da sua vida, porque eu acho que você está perdendo tempo. Vai lá, abre o Instagram, digita assim, ó, T2 Educação, segue a gente lá e se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, chama a gente no direct, porque por lá eu tiro bastante pauta para trazer aqui pro YouTube, sacou? Então, se você não segue quem tá lá, se você não segue a gente, agradece quem segue, beleza? Olha só, recentemente, não é novidade para ninguém, a Argentina entrou numa crise econômica muito grande em função de várias coisas. E aí, muitos alunos, muitos colegas, muitas pessoas que seguem a gente perguntaram: tá, Thiago, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Por que a gente tem de olhar para isso? Eu não vou para a Argentina, eu não compro nada da Argentina, eu não gosto do Messi, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, deixa eu te explicar. Olha só. A Argentina é o nosso país vizinho e aí a gente pode, em outro momento, caso faça sentido, a gente discutir o mérito da crise, ou seja, discutir o porquê que chegou nesse estágio, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo, o objetivo é, chegou nesse estágio, e agora? Sacou? Então, ó, o fato é o seguinte, que a Argentina, ela anunciou, que eu derrubei aqui a caneta, ela anunciou que vai renegociar a sua dívida, o que na prática significa dizer o seguinte para os investidores: investidores, seus lindos, eu não tenho mais dinheiro para pagar vocês, certo? Basicamente é isso, tá? Então a Argentina, ela tem dívida, assim como qualquer país, ela tem dívidas para investidores locais, pessoa física, para investidores institucionais e recentemente contraiu dívida com o FMI e falou: olha, não tenho grana para te pagar, vou renegociar e segue o jogo. O que acontece é que quando um país anuncia isso, que a gente chama de moratória, a última moratória do Brasil foi em 82, quando um país anuncia uma moratória, o que acontece é que investidores que estão nesse país enxergam esse país como sendo mais arriscado colocar dinheiro. Afinal de contas, o cara está falando que não vai pagar. Então, esses investidores procuram sair desse país o mais rápido possível com o seu respectivo dinheiro e, claro, não entra mais dinheiro. Tudo bem? Acontece que quanto mais pessoas querem sair da Argentina com seus respectivos dinheiro, acontece que existe aí uma demanda maior por dólar lá. E, portanto, o preço do peso cai em relação ao dólar. Então, o que a equipe econômica precisa fazer para tentar dar uma segurada? Ela precisa necessariamente subir a taxa de juros para que ela diga assim: olha, investidores, eu sei que a coisa aqui está muito complicada, mas eu vou pagar um juros bem alto para você, porque assim compensa esse risco. E aí ela subiu a taxa de juros lá para 74% ao ano. A Selic no Brasil é 6%, lá é 74%, tá? E aí, o que acontece é que fica mais caro para a própria Argentina custear essa crise, né, essa dívida, porque o juros está mais alto. Consequentemente, há uma desvalorização ainda maior do peso. Uma coisa importante, que no Brasil não tem, mas que lá tem, um cidadão argentino ele pode ter conta em um banco em peso e ter uma conta em dólar. Tá? O que fica muito fácil para ele sair de uma moeda e para outra. Né? Então, o próprio argentino demanda isso, e aí vai precificando o dólar para cima, ficando ainda mais caro em relação ao peso. Tudo bem? Então, basicamente é isso que acontece. Mas, como eu falei, existe um mérito, existe uma história por trás disso. A Argentina chegou até aqui dessa forma, não é à toa e também não é de hoje, mas a gente pode discutir isso em outro momento. O que eu quero que você entenda é o que a gente tem a ver com isso. Agora que a gente já entendeu que a taxa de juros lá disparou em função disso e que o dólar ficou mais caro perante o peso em função disso, vamos olhar para os efeitos disso no Brasil e se o Brasil pode ser afetado e como pode ser afetado, certo? Olha só,
a gente está falando que a Argentina é um país vizinho, é um país emergente, assim como o Brasil, e, portanto, investidores do mundo inteiro começam a olhar para países emergentes com um risco maior. Então ele olha, puxa, aquele ali, o hermano lá quebrou, o país do Messi deu ruim, o país do Neymar, será que vai dar ruim também? E aí investidores começam a sair também de países emergentes assim como o Brasil, ou seja, eles começam a demandar por dólar e consequentemente o preço do dólar sobe em relação ao real também, por isso que o dólar subiu bastante aí nos últimos meses. Mas eu quero falar mais do que isso, tá? Olha só, a Argentina é o maior comprador de produtos industrializados do Brasil. Então o Brasil tem como fonte de exportação, que é trazer grana para cá, a commodities, né? Soja, milho, essas coisas que o maior comprador aí a gente vai colocar China, Estados Unidos, mas a gente tem como exportação também produtos industrializados e o maior comprador é a Argentina. O que na prática significa dizer o seguinte, se o país do Messi está em crise, claro que o país do Messi vai comprar menos produtos industrializados do Brasil, certo? E a principal indústria que fornece para lá é a indústria automotiva. E eu não sei se o senhor sabe, mas a indústria automotiva é responsável por empregar muitas pessoas nesse país. E se essa indústria entra em crise, o que na prática pode acontecer é que essa indústria aqui pode ter de demitir mais pessoas. Percebe? Então, porque a Argentina está em crise, a gente pode ter um aumento do desemprego no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. Outro ponto que a gente precisa observar é com relação ao turismo, tá? A Argentina também é o país que mais envia turista para o Brasil. E aí, se a gente tem menos, os hermanos em crise, eles virão menos para cá, vão gastar menos dinheiro aqui, logo se gasta menos dinheiro, vai aquecer menos ali a economia local daquelas cidades onde eles costumam ir, e aí, claro, aquela cidade acaba sofrendo esse tipo de impacto negativo também, certo? Então, por isso que a gente tem de olhar com muito carinho e com muita atenção para a crise na Argentina, porque ela vai sim respingar na nossa economia. Agora, será que ela pode respingar ao ponto da gente entrar em uma crise tão grande quanto a crise argentina? A resposta é não, e a razão é muito simples. Os bancos centrais do mundo afora, os bancos centrais do mundo afora, bancos centrais de países emergentes como o Brasil e Argentina, a Turquia e outros países aqui da América do Sul, eles normalmente têm uma coisa chamada reserva internacional, que basicamente é uma quantidade de dinheiro que um país tem alocado em moeda forte, dólar, euro, título norte-americano. E olha só, o Brasil ele tem um saldo de reserva internacional de aproximadamente 380 bilhões, e isso é muito mais do que a Argentina tinha. Para que serve isso? Para fazer frente a eventuais ataques especulativos que uma economia pode sofrer. O que na prática significa dizer o seguinte, se todos os investidores do Brasil resolvem tirar o dinheiro daqui e demandar por dólar, o que vai acontecer? O real vai se desvalorizar, o dólar vai subir, certo? Só que aí o Banco Central fala, opa, para tudo, deixa eu arrumar essa bagunça, eu, Banco Central, tenho essas reservas aí e vou segurar essa onda, ou seja, ele entra no mercado trazendo um pouco mais de segurança e um pouco mais de previsibilidade, tá? Então, esse é um ponto positivo para o Brasil em relação a essa crise. A gente não vai ser tão afetado porque a gente tem essa reserva que é bastante importante para a gente combater ataque especulativo de investidores saindo. Beleza? Então, eu quis trazer para você que me acompanha aqui no YouTube e nas outras redes sociais um conteúdo que eu acho que é bastante importante e que é bastante relevante para a gente que trabalha no mercado financeiro, tá? A gente aqui nesse canal tem como principal foco ajudar os profissionais a tirar certificações do mercado, só que não adianta nada, né? Você tira a certificação de especialista e tal e não sabe o que está rolando no mundo, não sabe o quanto as coisas acabam impactando aqui no dia a dia. Então, esse vídeo era para que a gente entendesse por que a gente aqui no Brasil tem de sim ficar assim, ó, de olho bem aberto para saber o que está acontecendo com a Argentina, porque, como eu falei, duas coisas são ruins. Eles são os principais compradores nossos. 2, eles não mandam turista para cá para mandar dinheiro, beleza? Tem uma outra coisa é que a gente pode ter necessariamente de lançar mão aí das nossas reservas para mostrar para o mercado
que a gente tem bala na agulha aqui, que pode investir no Brasil, que a coisa vai funcionar. Beleza? Tem mais um ponto que é importante a gente falar. A gente não sabe quem vai ganhar a eleição lá, mas me parece que se a esquerda ganhar, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de diálogo com o presidente Bolsonaro, e isso pode, inclusive, claro, comprometer a retomada comercial entre os dois países, que isso são cenas dos próximos capítulos, beleza? Ó, me conta aqui se você gostou desse vídeo, se esse tipo de conteúdo, se faz sentido pra você que acompanha a gente aqui, ou se você simplesmente quer saber se o Come Cotas é de 15 ou de 20%. Conta aqui nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, beijo, tchau!